E a Globo se deu muito bem com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. Preciso te atualizar ainda sobre Fabrício Angeleri, agora de forma oficial, reforço corintiano. Preciso falar também sobre a classificação dramática do Corinthians e de uma denúncia contra Fabinho Soldado. Tem também bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians que passou sufoco, mas está classificado para a terceira fase da Libertadores da América. A verdade é que o Corinthians flertou com o maior vexame de sua história na Libertadores, e olha que o Corinthians coleciona vários tropeços e performances horrorosas. O Timão venceu a Universidade Central da Venezuela por 3-2, com gol marcado pelo Yuri Alberto a 5 minutos do fim. O jogo caminhava para decisão por pênaltis quando estava empatado em 2-2, resultado parecido com o jogo da ida, quando na Venezuela houve empate em 1-1. A verdade é que o Corinthians não jogou bem nessa quarta-feira. Abriu o placar 1-0, tomou o gol logo depois. Fez 2-1, tomou mais um gol. Enquanto a decisão caminhava para os pênaltis, o Yuri Alberto apareceu para marcar seu segundo gol na noite. O Bidu havia aberto o placar com boa assistência do Memphis Depay. Dessa maneira, a decisão se deu pela classificação do Corinthians para a próxima fase. O adversário alvinegro no último mata-mata antes da fase de grupo será o Barcelona de Guayaquil, que eliminou outro time equatoriano. Nível de exigência com o Barcelona será muito maior do que com a Universidade. Mas a informação importante da quarta-feira envolvendo o Corinthians não estava na Neoquímica Arena. Renato Nalesso, diretor do programa do Neto, mais conhecido como Cascão, em seu podcast, em seu programa no YouTube, chamado Alambrado Alvinegro, fez uma revelação importante que envolve Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians. Cascão disse o seguinte, abre aspas, recebi a informação de que o Fabinho Soldado tem maltratado as mulheres dentro dos centros de treinamento do Corinthians. Fui apurar e de fato acontece assédio moral constante contra as mulheres. Tenho tudo registrado aqui. Me pediram sigilo em relação aos nomes delas, pelo menos por agora, mas essa história vai estourar. As pessoas têm que entender que um caso tão grave e sério está acima da parte esportiva. Fecha aspas. Tentei entrar em contato com o pessoal do Corinthians para ouvir a versão do Fabinho. Até agora não consegui qualquer repercussão. Sim que tiver, trago para vocês. E se confirmado esse caso ou esses casos de assédio moral, o presidente Augusto Melo vai ter mais um enorme problema para resolver. O Fabinho Soldado tem trabalhando muito bem dentro de campo, pode acabar demitido. Ou você pensa diferente? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o Corinthians, que anunciou o Fabrício Angeleri como seu primeiro reforço para a temporada de 2025. E com esse anúncio, algumas novidades importantes. O Angeleri chega livre depois de rescindir seu contrato com o Getafe. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, parece ter trocado as bolas, porque disse na quarta-feira que o Angeleri chegaria por empréstimo. Na verdade, ele rescindiu seu contrato e chegou sem custos, livre para o Timão. Outra novidade importante, contrato de Angeleri com o Corinthians apenas até dezembro. Se o Angeleri performar bem, depois o Corinthians pode ter problemas na extensão desse vínculo. Lateral esquerdo argentino, de 30 anos de idade, formado no Godoy Cruz e que se destacou de fato com a camisa do River Plate em 2021, quando se transferiu para o Getafe. Só para completar, a multa rescisória do Angeleri durante esse período de 300 milhões de reais em território nacional e de 100 milhões de euros, ou mais ou menos 606 milhões de reais para transferências para o exterior. Para completar, queria só destacar as declarações ou as primeiras palavras do Angeleri como reforço corintiano, abre aspas, outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um gigante da América do Sul, estou muito feliz por esse grande passo e agora focado nos objetivos do clube, fecha aspas. Olha a lembrança de que o Corinthians passa a ter 4 laterais esquerdos, vai precisar negociar pelo menos um deles, Palácios, jogador que não tem conseguido jogar, Hugo ou Bidu, algum desses caras não deve ficar.
Hora de falar sobre o Corinthians que deitou e rolou na tela da Globo. Na última quarta-feira, na vitória por 3-2 contra a Universidade Central, jogo para lá de complicado, com gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo. Quem se deu bem mesmo foi a emissora carioca. É que a Globo registrou média de 25 pontos de audiência em São Paulo, líder isolada e com enorme folga em relação às demais concorrentes. 44% das televisões que estavam ligadas em TV aberta assistiam a Globo e o jogo do Timão. Importante contar que a Globo não registrava uma audiência tão alta com o futebol desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Na oportunidade, Corinthians e Flamengo se enfrentaram e a média havia sido de 27 pontos. Na teoria, um jogo de pré-libertadores do Corinthians contra uma equipe fraca da Venezuela não registraria boa audiência. Mas o aspecto que o jogo foi ganhando, com o Corinthians abrindo o placar e tomando um empate, com o Corinthians fazendo 2-1 e tomando 2-2, foi gerando motivação e cada vez mais pessoas assistindo, até por isso a audiência foi bem boa. E o Corinthians comemora essa audiência alta, especialmente em meio à treta da LFU e da Libra, os dois grupos pelos quais os clubes se dividiram para a negociação de direitos de transmissão. O Corinthians bate na tecla de que é hoje o clube com maior capacidade de gerar audiência para as emissoras de televisão. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians que entra em campo no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único contra o Mirassol, de quem o Corinthians nunca perdeu. Foram 13 confrontos, com 9 vitórias corintianas e mais 4 empates. A saideira sobre o Timão: Angeleri foi registrado, já teve seu nome inscrito no boletim informativo diário e se torna o 9º reforço estrangeiro do Corinthians. Você sabe que a limitação é de 9 estrangeiros, ou seja, se Ramon Dias quiser utilizar todos os estrangeiros, aí ele ainda pode, mas qualquer contratação de gringo obrigaria o Ramon a abrir mão de pelo menos um estrangeiro. Embora, convenhamos, 2 dos estrangeiros do elenco não fazem muito parte dos planos, o lateral esquerdo equatoriano Palacios e o atacante espanhol Héctor Hernández. A família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você, não perder nada, deixando seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Queremos por aqui um grande abraço no seu coraçãozinho, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa aí tudo, não se perder nada. Valeu, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.